Olá, delirantes! Iniciaremos hoje o nosso compêndio, a nossa série, a nossa, sei lá o quê, né, de filmes, né? E a gente já tem aqui, para quem tá no YouTube, até quase que uma entrada cinematográfica com essa luz maravilhosa que está atrás do Rafael hoje, né? Eu achei Né, que você ia falar do cenário do Zé, já falei, na verdade já falei, faz tempo que eu falei já. mas É, você não, mas não gravou, né? você Não não gravou. gravou. O cara Não O, foi tá lá, bobo, o Google, né? cara tá lá no condado, O né, cara junto No tá com o no Frodo condado. condado. Baggins, cara. Aqui, pra No mim, na co- minha imaginação, o Gandalf está tomando um chá ali dentro agora. Mas é a minha imaginação, né? Ah, eu acho que o Bilbo vai sair daqui a pouco ali, assim. Será que eu não posso dar uma olhadinha no anel mais uma vez? E aí, se a gente escolheu o Senhor dos Anéis, né? Não sei se a gente precisa seguir, vamos falar do primeiro, mas eu acho que a gente pode falar o que nos atravessa, né, no filme, assim. E como a gente falou do Gandalf semana passada, me veio à mente o The Lord of the Rings, ou é Lord of the Rings, agora eu não sei qual que é, se tem D ou não. Lord of the... eu queria fazer só uma notinha de rodapé, eu não quero perder isso, porque eu realmente gostei da ideia que o Zé colocou lá no grupo, da gente pegar um filme Pegar. bem assim, Rambo, Robocop. Cara, É, A gente Robocop, cara. pode, cara. Robocop, eu tenho muito o que falar em Robocop. não, pô, do cara. Tem muito. Vixe. Então a gente Cara, é faz num legal, legal. próximo, porque, pô, o Zé Não, colocou não, o não. Assim, condado, cara, não. ali atrás, né? Não, Assim. mas. Não, tudo bem. Não, hoje vai ser Senhor dos Anéis, mas eu só queria deixar registrado pra galera que escuta a gente, assim, que vai rolar. Assim, cara, se a gente pegar filme de. Sabe aquele filme bem sessão da tarde, assim, cara? Tipo, O Senhor Estagiário. Sim, E ao É, mesmo tempo, a gente pegar uns filmes bem alterna, tipo Paraíso Fé, que é um filme que eu queria muito que vocês vissem, cara. vamos ver, vamos ver. Que é um filme austríaco, assim, que ninguém viu. Acho que, acho que vai ser legal esse caminho aí, né? O Paraíso Fé eu quero muito que vocês vejam pra gente debater aqui. E Vamos, depois eu vamos passo. ver, vamos ver. legal. Mas Ah, bora lá, é, Senhor dos Anéis. Agora, como é que começa isso? cara, eu Pô, tava por onde pensando que a assim, gente começa essa Ah, história? deixa eu começar, vamos já que fazer eu um teste tô. de associação. Se alguém chega pra vocês e fala Senhor dos Anéis, o que que vocês responderiam de primeiro, assim? Porra, tá muito constelado, cara. Eu falei isso semana passada já. Cara, eu tô quase tatuando o velho no braço, sabe? Assim, de tão forte que tá essa coisa dessa identificação Você sabe o que eu falaria? com o Música. Gandalf. Vocês acreditam? Música. Música, É cara. porque a A trilha música sonora me emociona que vocês não têm noção de como eu me emociono essa trilha sonora do Senhor dos Anéis, cara. É impressionante, eu choro praticamente, né? Toda vez que eu escuto. Eu acho do caralho, cara, do caralho, assim. Parece que eu sou transportado pro universo deles mesmo, né? Pra essa... É isso, né, assim. É do caralho. Eu gostaria de viver no mundo do Senhor dos Anéis. Cara, você sabe que eu não tenho mais, né? Mas eu tinha o CD com a trilha sonora do primeiro filme. É mesmo? E depois eu acabei dando, tipo, sei lá, vendendo, jogando fora, sei lá o que eu fiz. Falei, quem que vai escutar CD mais na vida, né? Aí, isso há uns anos atrás. Aí, enfim, devia valer uma fortuna aquele CD. Me desfiz. E aí, esse ano tava aqui, eu falei, nossa, que vontade de ouvir meus CDs. Aí eu comprei o ah, negócio. comprou um player de CD? O player de CD funciona na caixinha, na JBL, fone de ouvido, não precisa nem, cara, carrega no cabo, cara. Não precisa nem. Caraca, velho. Legal. Sensacional, cara. Adorei. E sabe que isso, quando eu tava. A gente tá falando, mas não tá falando, mas enfim. É essa porra desse delírio, então foda-se. Quando eu tava lá na. Uma das vezes que eu tava visitando uns amigos que moram na França, tipo, aqui no Brasil tem também um pouco, mas eu acho que lá na Europa é um pouco mais acessível. Apesar de ser em euro, é um pouco mais acessível. A coisa do disco em vinil, né? E ele tinha, a gente estava na casa deles, de um casal, um amigo meu e de Manu, e eles tinham lá, cara, e tinha o Construção do Chico Buarque. Caraca, velho. Cara, o álbum, né? O vinil de Construção do Chico. Vinil. Ah, Cara, vinil e é é outra o vinil, coisa. vinil. E assim, é demais você ouvir um álbum, que é isso que o Rafa tá falando, né? Assim, você ouvir o álbum e não ficar pulando música. Tipo, porque no vinil isso dificulta, né, cara? E a experiência de ouvir o álbum, que eu acho que eu adoro o Chico, todo mundo sabe que eu adoro o Chico, mas eu acho que eu nunca tinha escutado esse álbum, o álbum inteiro.
ouvir um lado, virar e ouvir o outro. Cara, é muito legal, assim. E aí eu comecei a fazer isso mesmo com o aplicativo, sabe? Então eu abro lá o Apple Music e eu coloco um álbum, eu vou ouvir um álbum. Eu só É, mas no faço isso, na Spotify dá pra verdade. colocar Legal. o álbum também, é Não, questão de dá, mas é que escolha. pouca gente faz. É, tipo, são É. listas e listas e não sei o quê, e fica meio aleatório, não, mas ouvir o álbum, porque tem uma temática, tem algo que Conta uma constela ali, história. né? É, Tem uma conta uma Uma história. história. circunambulação, né? E o próprio nome construção é exatamente isso, é uma construção que fazem, né? É pensado, né? Eu acho sensacional isso. É. A gente Mas a gente perde, ia falar do né, a Senhor dos Anéis, narrativa. Senhor dos né? Não, Anéis. mas, ó, eu acho que tem tudo a ver, porque o Senhor dos Anéis é tão sensacional que em São Paulo tem muitas vezes mostras do Senhor dos Anéis, né? Que eles tocam junto com as orquestras. Vocês já viram isso? Eles passam o Senhor dos Anéis estendido e aí tem uma Sim. orquestra na frente tocando. Cara, eu acho É. sensacional isso Rolou daí. agora, ou vai rolar agora no final do mês, ou rolou com o Kurosawa, com os Sonhos do Kurosawa. Caramba. Mesma coisa, o filme e a orquestra musicando, né? Assim, junto. É, eu já assisti Laranja Mecânica e 2001 Odisseia no Espaço com orquestra ao vivo fazendo a trilha sonora. Cara, Espetáculo. deve ser Espetáculo, maneiro, velho. espetáculo. E no Teatro Municipal de São Paulo, assim, foi um espetáculo. Laranja Mecânica eu não Mas, consigo nem imaginar, mas o Odisseia no Espaço, sim. não, Caramba, que Laranja doideira. Mecânica é só Beethoven. Ah, é? Eu não Basicamente lembro. Beethoven. Eu não lembro, faz tanto tempo que eu não. Ah, Laranja Mecânica pra mim é tipo top 3, assim, de filme, né, cara? A Tipo. gente tem que entrar. A gente está só falando. A gente ia falar sobre o Senhor dos Anéis, mas não estava. É, mas eu quero falar do Senhor dos Anéis. Deixa eu dar Começa aí, fazer uma. começa aí. É, cara, quando eu tava no segundo ano da faculdade, foi lançado o primeiro filme do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. E eu assisti, e assim, eu li o livro e assisti o filme, né? Foi assim que eu fiz com os três filmes, né? Eu li o livro meio que demorei para ler e fui lendo antes dos filmes saírem. É, e eu só li o livro essa única vez, eu nunca li o livro de novo. Mas eu cito, inclusive, O Senhor dos Anéis no meu livro, no livro que eu tenho lá lançado pela Eleva, né? No trabalho, O Sofrimento e a Autorrealização. Mas nessa ocasião, ia até a tal da Semana da Psicologia, que toda faculdade de psicologia tem, que é um simpósio ali de 1, 2 dias, alguma coisa assim. E aí, de repente, deu uns 5 minutos de querer falar alguma coisa sobre Senhor dos Anéis. Cheguei, professor, professor, eu queria fazer uma palestra para os alunos aí sobre o Senhor dos Anéis. Cara, segundo ano. E aí a gente conversou ali, não sei o quê. Eu falei, não sei, poderia, não sei, falar alguma coisa de Jung que eu gosto, né? Cara, eu já gostava de Jung muito cedo, né? E aí a gente chega no tema, assim, que o Senhor dos Anéis e aí o processo de individuação, uma reflexão. Cara, o orgulho que eu tive de sair no folder da faculdade, meu nome, né, com essa palestra, era eu e um amigo. E aí a gente foi lá, cara, a gente, puta, li pra caramba, li Jung, li O Homem e Seus Símbolos, li Presente e Futuro, cara, li Nise da Silveira, né, Jung, Vida e Obra, fiz um texto, né, pra sair nos anais da semana. Pá. Aí a gente, cara, a gente foi no Centro Cultural São Paulo, ensaiou pra fazer a tal da palestra. Era 20 minutos, mas eram 20 minutos que demoraria 20 anos, né? Cara, a hora que a gente entra no palco, mano, pensa em dois caras que se cagaram todo. Uma bosta, foi uma merda, mas uma merda. Eu tava nervoso, eu tremia, eu gaguejei. Tudo que a gente ensaiou ficou tudo invertido. Ele falou minha parte, eu falei a parte dele. Faz parte. Mas de qualquer forma, assim, né? O que eu acho interessante disso é como o filme me atravessava lá desde esse momento e como de fato, né, dá pra gente pensar no Senhor dos Anéis como um processo de individuação, mas de vários pontos de vista, porque dada a complexidade do enredo, ele permite muitas perspectivas egóicas, assim, né? Se a gente vai passeando pelo ego de cada personagem, né? E transformando todo o restante em aspectos da psique desse cara. Mas só para eu parar de falar e passar a bola para vocês, uma coisa que eu queria comentar é que eu tô fazendo aula de inglês, voltei, né, para dar uma aquecida no cérebro, né? E aí o professor de inglês, ele tava comentando uma coisa que eu achei curiosa. Ele falou, cara, o Shakespeare, ele fez um dia ele fez um passeio comigo na história do inglês, né, do idioma inglês,
E ele fala que o Shakespeare vai ser um cara marcante na história do idioma porque ele vai que meio que sistematizar, porque o inglês era meio que solto, assim, né? Era um idioma, não tinha muita regra, era a regra do falada. É o Shakespeare vai ser o primeiro cara que vai sistematizar. Ele falou, mas na verdade, o maior gênio que existe no idioma inglês, para mim, segundo o professor, não é o Shakespeare, é J.R.R. Tolkien. Esse cara é o verdadeiro gênio, né? E ele começa a falar, cara, pela maneira como ele pensa em inglês, como ele sistematiza, como não sei o que lá, como ele organiza. Ele falou, o Shakespeare é meio solto, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou assim, eu sei que é uma puteresia, né? Eu não tô desqualificando o Shakespeare, mas assim, a maneira como o Tolkien faz isso, e todo o campo linguístico que ele dominava é impressionante, né? E de fato, né, cara, o que o cara faz é absurdo, E né? o Fora de campo série. linguístico que ele criava. O cara cria um idioma novo, né, cara? Assim, então, Cara, mas sabe o que que eu tirei de síntese disso? Que todo iniciante de Jung sempre vai para individuação, né? always, always. Projeto de pesquisa. Senhor dos Anéis, Ah, não sei Provavelmente o que não. lá e a É. individuação, né? Por isso que eu provoco os alunos. Falo, gente, tem tanta coisa legal. Assim, não me imitem, façam uma coisa mais criativa. Eles estão fazendo, hein? Estão fazendo. estão Não sei. fazendo, estão fazendo. Mas fala aí os É, seus. quando pensa nisso, eu acho que eu já falei disso aqui. Até uma propaganda aí, para quem quiser conhecer o trabalho dessa mulher chamada Janice Maxwell, que eu fiz um curso dela. Primeira vez que eu fui para Zurich foi no Instituto Jungiano, né? Não foi no Centro da Von Franz, né? Foi no Instituto Jungiano. E aí eu assisti um curso dessa mulher que chamava Os Arquétipos da Terra-média. Sempre falo dessa aula, porque foi uma das coisas mais marcantes para mim, assim, e falando especificamente do processo de individuação, eu uso isso para falar do processo de individuação, porque ela não fazia uma leitura junguiana do Tolkien, ela quase fazia uma leitura tolkieniana do Jung. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, porque ela fazia uma inversão mesmo. E ela procurava mostrar como os dois estavam falando, com mitologias diferentes, da mesma manifestação, né? Assim, da mesma em termos, mas da manifestação da dimensão arquetípica na nossa língua, né? Dentro do mito junguiano, a gente está falando da dimensão arquetípica. E eu uso esse exemplo para falar do processo de individuação, né? Sim, porque aí eu estou falando do Tolkien, não estou falando do Senhor dos Anéis, eu estou falando do Tolkien enquanto um ego que deu estrutura individual para aquilo que era arquetípico, né? Assim, eu acho aquilo ali. Não é difícil achar, acho que coisas dela na internet. Janice Maxwell, se alguém tiver Cara, querendo. o Senhor dos Anéis, a gente pode falar que é um livro vermelho, né? Do Tolkien. E isso eu acho sensacional, né? Assim, é a manifestação que veio através dele, né? E com os recursos que ele tinha, ele conseguiu ordenar de uma forma, né? Que a gente vai, que- sei lá, né? É tipo um rock, né? Antigo que parece que vai ser pra sempre, assim, sabe? Eu sei que não vai, gente, mas parece que é atemporal, né? A coisa. Oh, e quando vocês, não sei, né? Eu já assisti O Senhor dos Anéis algumas vezes, né? Mas quando vocês assistiram pela primeira vez ou leram pela primeira vez, vocês se identificaram com algum personagem? Isso mudou depois? Eu sei que o Zé tá no Gandalf aí, mas assim, teve algum ou não? Porque eu tive, né? Eu também, hoje em dia, eu tenho outro olhos pro Gandalf, né? Até porque tem muita ligação com a ideia do Merlin. Eu li bastante sobre o Merlin esses últimos tempos. Mas e aí, né? Teve ou não? Eu acho que, se eu tivesse que definir em três etapas, a primeira vez na adolescência, Frodo, porque o Frodo tem 50 anos, mas ele é um adolescente. É isso. Mas, assim, no livro ele tem 50 anos. Ele é um adolescente. É, porque o Bilbo É, tem. Eu nem lembro quantos anos o Bilbo tinha nessa época, mas era muito, né? O cara era. ele tinha 100, ele tem cento e pouco e ele 50 e poucos, assim. Essa diferença é quase metade. É, e aí o Bilbo sai no aniversário dele de 100 anos e o Frodo tá chegando na vida adulta, que é 30 e poucos, eu acho que é isso, 36 ele tá chegando. 30 e pouco. E aí com 50 eu acho que ele sai. Mas enfim, eu não vou lembrar os números exatos, mas para mim era isso, né? Ele era um adolescente, né? Assim, por mais que a idade esteja lá, você não enxerga o Frodo como um velho, né? Até porque ele é um adolescente para Hobbit, É, né? então, Assim, é um super. jovem adulto para Hobbit. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, quando eu reli na época da faculdade, aí Aí era o Strider, o Aragorn.
Tipo, porra, o Aragorn, né? É assim, que personagem do Senhor dos Anéis que não cativa? É muito difícil, né, cara? É muito difícil. É, Principalmente do lado de cá, né? Do lado dos heróis. é. Aí foi o Aragorn. Aí agora eu tô nessa fase Gandalf. Acho que essas E três você, fases aí. Rafa? Cara, acho que eu vou ser mais infanto-juvenil aqui, cara. Porque eu comecei no Aragorn e continuo no Aragorn. Porque ele lembra Poderoso Chefão, imagina? Não, cara, e você sabe o que foi interessante, né? Quando eu fazia análise nessa época com a Cecília, e eu amava Senhor dos Anéis, assim, cara. Até hoje, né? E aí a gente conversando. E aí ela perguntou: "Mas que personagem você diria aqui que você se identifica mais, né?" Achei que legal a pergunta dela. E eu falei assim: "Eu não tenho nem o que pensar, é o Aragorn." E eu vou falar pra vocês, eu nunca cheguei perto, mas nem perto de me identificar com o Frodo, cara. Eu sempre achei o Frodo, cara, assim, sempre achei ele tipo um espectro, assim, até, claro, assim, cara, aquela cena que o Aragorn, que o Léo falou da música, né, e eu acabei entrando pro CD, esqueci de falar que eu também me emociono com a música, aquela cena que o Aragorn entra na caverna e conversa com todos aqueles fantasmas do passado, né, que correspondem, né, à própria ancestralidade dele, e aí os caras estão meio que perdendo a guerra, não estão dando conta, e aí o Aragorn sai daquela nau, ele desce sozinho, os caras meio que debocham da cara dele. De repente vem todos os espectros junto com ele, de chavando os caras, e toca a música. Tá, tarará, tarará. Caraca. Cara, meu olho cheio de lágrima aqui, cara. Nossa. E no final, a hora que ele se abaixa diante dos hobbits, mano do céu, mano, que meu É de coração até arrepiar. dispara, De cara. arrepiar. Que cena maravilhosa. Então, assim, eu continuo no Aragorn, desculpa a minha infanto-juvenilidade aqui, mas. Mas eu acho que tem, eu não sei se então, você ficou identificado aí com ela, mas para mim tem essa fase, é muito claro olhando agora, e eu nunca tinha pensado nisso até o Léo falar, como tá conectado com a fase da vida, que é a minha. Assim, a sua, não Uhum, sei, foda-se, problema seu, mas a minha, minha tava, uhum. né, assim, que era isso, 11 12 anos, tipo, né, entrando na adolescência. Cara, eu acho que eu falei o Frodo, mas no fundo acaba sendo com os hobbits em geral, porque, cara, a hora que você vai vendo né, o quanto eles vão crescer, tipo, é, depois que o Merry e o Pippin e o Pip, eles Pippin é basquete, porra. É, é, e depois que eles passam aquele episódio com o Treebeard, como é o nome em português, caralho, do Barbary, né, assim, cara, os caras Hum. cresceram. É muito louco isso. Tipo, porque É eles verdade, tomaram verdade. né, a aguinha de Fangorn, né, eles cresceram, cara. É muito legal aquilo. Eu lembro de tipo, então, eu acho que toda essa relação dos hobbits no primeiro livro, a identificação fica toda por ali, assim, com os quatro, porque são quatro, inclusive, eu acho que dá pra gente brincar, inclusive, muito com essa quaternidade, né? É, cada um com É, talvez com uma função também, né? Interessante, né? é, é legal isso. Mas o Léo não falou, e aí, Léo? Então, Fora, tem o Gandalf, mas o que mais? são três, né? Na verdade, que eu me identifiquei, né? O que eu mais me identifiquei hoje é o Gandalf, né? Mas no passado tinham dois que eu gostava muito. E o que eu mais gostei foi o Legolas. Totalmente diferente, né? E o Sam. Mas é curioso, né? Pensar nisso, porque eu Você gostava. achou o Legolas meio chato? Cara, eu amava o Achar o Legolas Legolas. meio chato Eu também. amava o É, Legolas, é. cara. Eu queria ter o cabelo do Legolas, né? Eu ficava Você tem toda o hora cabelo do assim. Legolas? Yes! Eu ficava assim, toda hora. Legolas, o que os seus olhos de elfo veem? Porque todo mundo falava, né? E eu achava sensacional pensar que ele pesa menos que uma pena, sabe? E essa coisa do arco e flecha também, que eu sempre me identifiquei. O elfo também, né? A raça do elfo também sempre me identifiquei. Então, o Legolas pra mim era o must, assim. E tinha ainda o tempero, né? Que era o anão lá, que é o. Ai, Gimli. o Gimli, né? Gimli. 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 É. E essa amizade, né, dos dois, que é tipo uma amizade meio que inimigo, mas um amor ali que, sabe, você fala, porra, um amor de irmão, assim, sabe, de zoar.
era uma coisa que me encantava pra cacete também, sabe? É bem curioso. Pô, aquela E os dois cena que também eles como estão. aspectos opositores, né? Ser Total. opositivos, contradi, É, não é E os sabe o elfos que contraditório, são é? altos e magros, né? O anão baixinho e é. gordinho. Os Não, caras vivem na caverna, ele vive na floresta, tem toda essa relação, e né, quando o de Gimli oposição entre fala, os dois. É muito interessante. a Galadriel pergunta o que que você quer, né? Muito obrigado por tudo. E o que que você quer? Eu te dou o que você quiser aí. Você lembra dessa cena? E aí Para ele, mim, e no ele livro, isso é uma fala, das coisas mais lindas que tem que tu falar e falei. eu vou. Não, só de te olhar pela última vez, e eu achei do caralho isso, né? Porque assim, os anões odeiam eu tô arrepiado, os elfos, né? Digamos assim. Só que ele fala, só de te olhar já tá bom. Aí ele vai, volta e fala, tem uma Ela coisa. insiste. Eu não sei se no filme é assim, mas no livro Não, ela ela insiste. insiste, ela Ela insiste. fala, você tem que pedir alguma coisa, como assim? Aí Aí ele, ele ele, fala. ele Aí, tipo assim, no filme corta a cena, né? E aí o Legolas, eu acho, que tá falando com ele, o que que você pediu, né? E aí ele fala, um fio de cabelo. E ela me deu três. é, E teve um é outro muito cara que legal, cara. pediu 3 fios de cabelo, né? E ela não deu, né? Isso que é do caralho. Não sei se ela deu um ou se ela não deu. E, e é muito interessante, né? Porque assim, ó, a gente vê essa brincadeira, eu vi muito a ideia do ego com a ânima, né? Também. Né? Porque assim, é o oposto total, né? É um entusiasmo, é um luminoso ali, né? Eu acho do caralho, assim, né? Essa, E essa no cena. livro, cara, ele passa a defender ela muitas vezes, muito, é claro, assim, não tem como fazer isso no filme, né? Mas toda vez, tipo, quando eles chegam em Rohan, né, tem um dos caras que fica meio assim, fala, não sei o que, aquela bruxa, ele fica puto. Ele fala, meu amigo, você vai falar de Galadriel assim, eu vou te matar, cara. É muito legal, Muito é muito maneiro. legal. É muito maneiro. Não, mas que doideira, cara. Olha só como que a coisa é. Eu achei que. É curioso, né? Mas a gente olha, a gente assiste e fala, não tem como não se identificar com o Legolas, né? E na verdade a gente tá aqui, né? Olhando pro passado e falando, que doideira, cada um, né? Ali tava. Cara, mas você sabe que, cara, muitas cenas no Senhor dos Anéis me emocionam, né? Aquela cena que o Gandalf enfrenta o Balrog. Eu acho que eu Balrog. sou Balrog. É porque tá tudo muito fresco pra mim. É, o Eu tô Balrog, lendo de novo. Eu ia falar, Pela terceira vez eu tô eu ia lendo. falar Saurog, eu falei, não, é Não, Balrog. é Sauron, né? E É o Balrog. Sauron, que é o mago, né? Opositor lá, e enfim. Não, esse é o Saruman, Uhum. porra. Esse é o Saruman, velho. Saruman! Caralho, O, tô o confundindo Saruman todas. é aquele velho branco que fica lá na torre, É, que, 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 que é igual o é, que, Gandalf, que só que é subjuga o diferente. Gandalf e deixa ele É preso a na sombra, a torre. sombra do Gandalf. É. Não, então, Sim, essa cena do essa Balrog, cena vai. do filme especificamente, né? Que os caras estão indo tal, e ele manda os caras irem, e ele enfrenta o cara. Cara, aquilo ali, eu que tô arrepiado agora, que é ele. You won't pass! Shall not Pá! pass, ele fala, eu acho. Hã? Shall Ele not fala, pass. eu Show not ficava, pass. you won't pass, no? Bom, Não, enfim, que seja, You shall not pass. é. shall not Tanto pass. que no livro é diferente, no livro é you cannot pass. Ah, tá aí, ó. Hum, Mas você sabe que é interessante essa Eu cena? sou um pouco nerd dos Senhor dos Anéis. Pelo que eu Falei, li, falei. cara, pelo que eu li, o, esse demonião aí é da mesma espécie que o Gandalf, você sabia? Ah, é? É, pelo, Tem uma. pelas versões que eu li de, tipo assim, origens do Senhor dos Anéis, sabe? Coisa. Eu não lembro o nome agora, se é. Eu Tem não que ir lá pro lembro. Silmarillion para encontrar Isso, essas, isso, essas isso. É relações, lá né? mesmo. E ele é da Nas mesma, árvores genealógicas. da mesma espécie, entendeu? Então, é como se realmente fosse a sombra dele. Então é do caralho isso, né? É, é muito louco. E aí ele cai, fica dependurado. Isso é igualzinho no livro, cara. Fica preso ali, e os caras ficam olhando pra ele com cara de pastel, e ele. Run, you're fools. Tipo, caralho, É, mano. Que, que riqueza de espírito, velho. Assim, cara. não, e vamos fazer uma pausa aqui só pra falar que o ator que faz o Gandalf é do caralho, né, velho? Ian McKellen, Ele, sensacional. Nossa, cara. ele,
Ele é, sim, eu acho que ele tinha que ser ele mesmo, né? Não tinha. Tinha que ser. O cara parece. O cara, ele é o Gandalf, assim. Impressionante, né? Assim como o Viggo Mortensen é o Aragorn, cara. Cara, não tinha outro assim. Não, o cast foi muito fodido, né? É, não, o O... Peter Jackson, Eles ele executaram muito foi, bem. foi espetacular, assim, né? É porque o Gandalf, ele não é o Gandalf, né? Ele é tipo um ser que não é um. Ele é um ser que também é encarnado no Gandalf, né? É a ideia do talvez ego self, uma coisa assim. O nome dele, se eu não me engano, é Olorin. Olorin, não sei. Mas Ele é o próprio. É isso, é uma manifestação. Assim como o Balrog é, né? Essa seria a leitura que eu faria. É isso, isso, são manifestações, mais uma vez, opositivas, né? Assim, do entendeu? self, né? Assim, É, Mostra uma mais ou curiosidade. menos quando, naquele seriado, qual que é? Os Anéis do Poder? Se eu não me Isso engano, é não o assisti nada Gandalf. dessas Ah, coisas. isso eu não também não fui Esse atrás. seriado, gente, assim, eu vou ser sincero, eu dormi. Eu dormi. Muito chato, cara. Muito chato, sabe? Eu achei chato pra cacete. Curioso, né? Eu nem tentei. Agora, os três leram, então isso foi uma polêmica quando saiu o primeiro filme. E isso, por essa, eu não perdoo o Peter Jackson, porque assim, cara, eu tenho a versão estendida, o box da versão estendida. Tipo, são 12, 13 horas de filme. Puta que pariu. Não dava pra você gastar 5 minutos pra colocar o Tom Bombadil? Assim, Cara, mas sério, O Tom Bombadil não é do terceiro filme? não, no primeiro livro. Puta, eu não lembro. É, Por exemplo, o que me marca muito no terceiro filme, que é totalmente negligenciado, né, no filme em relação ao livro, é, é quando os hobbits finalmente, né? Finalmente sacanagem, né? Mas quando eles. Mas é isso, finalmente eles fazem uma coisa por eles mesmos, sem a ajuda de Aragorn, sem a ajuda de é Gandalf, que é quando verdade. eles voltam É pro verdade. condado, o condado tá tomado, É e os verdade. quatro ali lideram uma revolução pra fazer o condado voltar ao que era antes. Assim. Isso é uma parte grande do livro, cara. É, é, é. É que É assim, verdade. é muito interessante E, porque assim, fala assim, puta, mano, destruiu o anel, o Aragorn voltou a ser rei, nananana. E aí você fala, puta, mas ainda tem mais 100 páginas pra eu ler, assim, não acaba agora, o filme acaba agora. Não, cara, os caras voltam e revolucionam o condado e sozinho, sem ajuda de ninguém, assim. porque É a essa é gente a fazendo cereja, acontecer, né? acho que é a cereja do bolo da maturidade deles, né? Da Exatamente. jornada do herói, né? Toda, né? Se a gente fosse ver, Sim. né? Ah, Desde o primeiro passo que eles saem de lá do condado até. Mas, não sei, eu tinha acho que que. devolver, né? Assim, precisavam devolver isso pro condado, para Pro os condado, hobbits, né? Precisava ser pro- devolvido para a coletividade. É uma Agora, sabe o que eu fiquei pensando? expiação, né? Desculpa cortar, Léo, mas assim, a hora que eu É, falei dos boa. quatro, você falou das quatro funções, eu falei da edificação, que na verdade é o Frodo, mas é os quatro. Eu acho que o herói são os quatro, cara. Agora, ou pelo menos é uma É, leitura, não é? São, eu acho que Tipo, se a são. gente pensar na quaternidade, assim, eu acho que é um ego dividido em quatro. É um ego É isso. quadripartido. Né? É o Hobbit em quatro. E quais são as Sei lá. funções? Ou seja, será que dá pra gente arriscar uma tipologia para cada um? Pro Merry, Cara, Pippin? vamos lá, vamos brincar. eu acho que o Frodo deve ser intuição. O Sam pra mim é sentimento. Eu também Sam é acho. sentimento. É, Sam, acho por que isso que isso eu não tô tem fazendo essa discussão, né? Que o Sam é dualidade. Sim, sentimento. É, bem, é. o Sam é Sam é sentimento. Ou intuição, né? Porque ele acredita no Frodo tudo que pode. Pra acreditar no Frodo tem que ser um pouco intuitivo. Cara, ele acredita no Frodo mais do que o próprio Frodo acredita. Exatamente. Mas Cara. no filme, né? No livro não é É, exatamente não, assim. Ah, no livro eu não vou o livro, lembrar, o cara. filme é Faz mais tanto tempo que eu li. romantizado do que o livro. É. No livro, o Frodo é muito mais, ele é mais duro, ele é mais assertivo, assim, sabe? Hum, Ele não é tão Ah, meio bunda mole, assim, quanto tem umas horas no filme que ele é meio bunda mole. No livro, é. não. No livro ele é mas enfim, vamos pensar no filme, vai, eu acho que senão fica difícil. Sam É, é que, o- é sentimento, que o Merry e o Pippin, eles são muito parecidos, cara, na minha opinião. Mas muito parecidos. É até difícil diferenciar os dois, cara.
Então, talvez seja sensação e intuição, né? Porque às vezes é difícil mesmo de diferenciar se é uma intuição ou uma sensação. A gente Quem já que mexeu falou na bola? disso. Foi o Pippen ou foi o Merch? Foi o Pippen, não foi? Foi o Pippin. Né? Foi o Pippen. Então, se é o Pippen, eu acho que o Pippen é intuição. Que mexeu aonde? Naquela, Na, naquela, naquela bola Ah, que tava escondido no. Eu lembro do nome daquilo. Tava escondido numa coberta. E aí o curioso foi lá futucar. Futucou, viu merda, levou uma puta bronca do Gandalf. E aí ficou. Mas ele ficou atordoado vendo então, é imagem. ele mas que derruba o esqueleto também em Moria. então, A às hora que vezes eles é uma estão lá, função ele derruba o sensação esqueleto. Né? sombria, cara. É coisa de Então, se ele... intuitivo isso, cara. Então. Ele É. é, Quem que salva o Faramir de ser queimado vivo? Acho que é o Merry, não é? é o Merry. É o Merry. É É o Merry. sensação. Porque o Merry fica em Gondor. Né? Ele tá. Cara. Ele falou, cara. E ele fica desesperado. Se meu cara tá vivo, vão queimar o cara Eu não sei vivo. se é o Merry. Não. Não, é o Pippin. É o Pippin também? Eu não sei É agora. o Pippin, é o Pippin, cara. Não, é o Pô, Pippin. toda É hora é o o Pippin. Pippin. Não, Caralho. é o Pippin. O Merry tá com em Brohan. O Merry acompanha a filha do Grey Theoden, que eu esqueci. A filha não, a neta do Grey Theoden. Agora, o que a gente pode Esqueci o nome pensar dela. também é Caralho. duplas, né? Arwen. Não, Pra Arwen mim, é a Elfa. Caralho, confundi É tudo. Mas o Merry Elwin. tá lá. Elwin. 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 parece que o O Sam, Merry fica lá, fica com ela. parece Que é a que o irmã do Sam, Faramir e do Boromir. A Não, Elwin, não é? Não, a Elwin não é não, que ela cara. queria ser uma guerreira? E era uma mulher que Mas queria ela é ser de guerreira? Rohan. Ela não é de Gondor. Ah, tá. Troquei as bolas. Trocou as É, bolas. ok. O Merry fica em Rohan. Ele se torna tipo um cavaleiro de Rohan. E o Pippin se torna um cavaleiro De de Gondor. Gondor. Então é ele que salva o Faramir. É isso. eu não sei se, Cara, se a gente pode falar das funções, mas assim, me parece que o Sam e o Frodo, eles são mais introvertidos e os outros dois são mais extrovertidos. concordo, concordo. Vejo assim também. Se fosse arriscar, viria o Sam e o Frodo mais introvertidos e o Merry e o Pippin Agora é extrovertidos. difícil pensar nas quatro funções, mas provavelmente tem, né? A gente pode pensar assim e dar uma. Não, é que assim, é que a gente tá tentando forçar a barra e Pra dizer brincar, que ué. Estamos sendo levianos. Estamos sendo. É, A gente Leviano. tá deixando a leviandade participar aqui. É igual quando a gente pega os quatro Beatles e tenta dar uma tipologia para cada um deles, partindo do pressuposto de que os quatro tenham tipologias distintas. E É. isso não é uma verdade absoluta, né? Mas a gente tá tentando Claro. brincar com a imagem aqui. É legal, é divertido. E talvez às vezes o Frodo fosse uma função sensação, por exemplo, exatamente para ele poder lidar com esse outro lado do anel, né? Não sei, ficar mais pé no chão, imagina. É. Não, mas a hora que ele levanta ali, cara, na Sociedade do Anel, ai, quem que vai levar o anel? Quem que vai levar o anel? Aquele silêncio sepulcral, de repente o Frodo. I'll take it. Aí ele recebe aquele olhar acolhedor do Gandalf e fala assim, então tá bom, então já que você topou, não vamos nem teimar, mas a gente banca isso com você. Acho que é do caralho isso. Na hora que o Gandalf assim, cara, bora. Bancou, a gente vai bancar isso junto, né? Só que aí Sabe, depois disso, a gente está acabando o cabo porque a gente está falando da trilogia, né? Então, só no primeiro filme. Mas foda-se. Pô. O Frodo, cara, isso é uma coisa que eu acho interessante no filme. Ele acaba podre. Assim, a hora que ele tá indo embora lá, Ele tá. junto com o Gandalf e com a galera, assim, ele tá um caco, cara. A ferida Tipo, dele não, nunca curou de verdade, né? não tinha como ele voltar um inteiro bacana ali. Não, Não. cara. E aquilo ali eu achei sensacional. Assim. É isso, sabe? Assim, ele tá voltando uma desgraça, assim. e, O cara, Sam é que se dá bem, que volta lá e fica com a Rosinha. fica com a Tem os Rosinha, filhinhos. tem É, filhos. Aí se eu não me engano, ele coloca o nome do um dos filhos dele dá nome de Frodo, não é? acho que sim. É, Não lembro é dessa, não lembro, mas acho que sim. Frodo Genji, né? Pô, que É, doideira, e né, cara? e aí tenho uma citação que eu coloco literalmente no meu livro, que é exatamente quando o Frodo. A gente pode falar, usar esse termo, quando o Frodo morre, né? Só que o Frodo não morre. Ele pega aquelas barcas pra ir pra não sei onde, que talvez o Zé saiba onde que é que tá mais, né? Nessa parte do filme. Não lembro. Ele tá É que ferrado ele. nessa parte já, né? Não, é que ele chega e fala pro
O Sam acompanha ele, né? Eles não sabem muito bem para onde estão indo. Quer dizer, o Sam não sabe muito bem para onde que ele tá indo. E aí, de repente, o Frodo falou assim: Ah, Sam, eu vou entrar ali. E ele falou: Cara, mas eu não posso ir com você. Ele falou: Não, Sam, essa jornada é minha. A sua. Cara, nossa, até me emociono isso. Que ele fala assim: Existem coisas que nós. Eu tô falando com as minhas palavras, tá? Não lembro literalmente, mas é alguma coisa assim. Existem coisas que nós fazemos para nós, mas existem coisas que nós fazemos para os outros. E alguém tem que dar continuidade para aquilo que a gente começou. Então é sua missão da continuidade. Puta, cara. Ele deixa o livro para ele, né? Pra ele continuar E que escrevendo. separação É, é e, essa, né? Da gente, psiquicamente falando, né? Às vezes, o que é isso, né? É o cara, desenvolvimento, será? O que se a é? gente pensa no, sisificamente, né, no mito de Sísifo, né, a pergunta que a Verena Cast faz no livro dela, a pergunta que fica é: que hora que a gente abandona essa pedra? Né? Ou faz alguma coisa com ela, né? Não importa muito bem. Porque eu tenho que abandonar um padrão para poder me entregar a outro tipo de padrão, mas aquilo que eu fiz, em termos de entrega, se tem correspondência com self, tem continuidade. Não Tem é uma para mim. frase do Jung que ele fala assim: a vitória do si mesmo é a derrota do ego. Eu uso essa em alguma aula. Acho É. que na aula de Sísifo mesmo eu uso essa fala, né? Oh, e o Adler pagando o próprio Jung? Essa para mim foi o máximo, cara. O Adler citando Jung falou assim: Jung, um psiquiatra genial. É por É, tá isso que certo, o né? Jung nunca falou mal do Adler. Agora Tá tá tudo explicado. explicado, cara. Ele fala assim, cara, Jung, um psiquiatra genial, confronta a ideia do inconsciente com uma coisa, não sei o que, né? Mas é interessante, né, Ele essa fala do perspectiva, né? que não é só a libido sexual, mas tem o supra. Ah, ele usa supra não sei o que lá. É uma coisa super individual, né? Alguma coisa nesse sentido, né? É, Que eu vai não além do lembro. indivíduo, né? Mas eu achei interessante, assim, Jung, vírgula, um psiquiatra genial. Mas Esses, é esses dias eu fiquei com vontade de comprar um cachimbo, sabe? Daquela série Cachimbos do Senhor dos Anéis, assim, eu fiquei com vontade de comprar um cachimbo, cara. É muito Maneiro. louco isso, né? Mas eu fiquei com vontade, eu até olhei na internet, falei, deixa eu ver. Cuidado, hein, Zé. Daqui uns 5 anos, aí se você Caralho. continuar, daqui a pouco você tá com o cabelo aqui, a barba aqui, com cachimbo. É, só. The Wise Man of the Earth. falando tudo enrolado para ninguém entender, que nem o leão. É, é, é muito legal isso, cara. Isso aí. Pô, a gente falou, a gente ampliou naquelas, né? A gente mais Ah, bateu cara, papo mas sobre eu o acho que filme é do que isso. ampliou. Cara, mas é a mesma coisa, não é? Tipo, se o Tolkien e o Yugi estavam falando a mesma coisa, não importa se a gente falou do ego ou se a gente falou dos quatro, do Frodo. É a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa. É isso aí, pô. É muito Beleza. legal. Vamos seguindo, Bora. gente. Próxima semana, Vamos mais ver qual é a filmes da se, semana que vem. A se gente der. decide. Surpresa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Falou.